eu sempre deixo, eu já falei isso outras vezes, às vezes foi o único livro que de fato eu me emocionei. Foi esse livro e uma cena que eu construí em The Dog com Enzo, né? Então me emocionei muito. Tem uma cena lá em The Dog que eu assim, fiquei travado. Borboleta Preta, eu não sabia qual era o final do livro. Eu comecei a escrever sem saber o final, sem saber como seria a história, nem como fazer as amarrações da história. Mas também eu não fiquei desesperado, porque assim, a gente quando começa a escrever um livro, a gente tem mais ou menos a ideia de como vai ser o final, tá? Principalmente assim, às vezes eu fico rindo com o Ernesto, que o Ernesto diz assim, não sei o que, da putaria, a questão da sanguinolência e tal. E já teve gente que perguntou assim, Nácio, quando tu estás escrevendo, por exemplo, somente The Dog, um conto erótico, alguma coisa, eu não sinto. Eu digo isso várias vezes, as pessoas não acreditam. Como também, eu estou construindo uma cena de terror, eu não fico com medo, eu não fico naquela apreensão, eu não fico, sabe? Tanto que minha esposa lê, outras pessoas leem e me dão um feedback daquilo que estão lendo. Com Borboleta Preta, fugiu tudo do parâmetro, porque assim, foram construções que foram acontecendo no decorrer da história, onde realmente, de fato, eu não sabia. Aí você chega e diz assim, não, você perdeu a consciência? Não perdi consciência, não perdi nada, ninguém ficou soprando no meu ouvido, escreve isso. Não houve nada disso. As músicas que eu estava... teve uma menina até que fez tá até no Instagram, que eu achei muito massa, de Austin Wygod, que ela fez com um filme, um book trailer, né, com Keanu Reeves, e eu achei muito massa. Perdi esse book trailer, mas graças a Deus eu consegui colocar ele no Instagram, ele está lá todo completinho. E ela realmente conseguiu captar toda a história, que foi quando ele estava participando, ele ganhou um prêmio, e um dos prêmios era justamente o book trailer. Então, assim, eu fico muito feliz do feedback, porque, assim, eu não estava... Denise, eu não me lembro, acho que Denise não leu, nem ninguém que lê meus livros, ele leu antes. Então, assim, eu estava escrevendo, publiquei, fiz as revisões. Já quando estava lançado, foi que Denise chegou e fez: Nego, corrige aqui, corrige ali, não sei o quê. Mandou print para a questão do português, porque a gente o vício. Mas quando eu terminei de escrever, realmente, eu fiquei com a garganta travada e emocionada pelo desenrolar da história, porque eu não sabia que a história ia terminar do jeito que ela terminou. Então, para mim também foi uma surpresa. Carne Fresca, eu sabia como ele ia terminar. The Dog, eu sabia como ele ia terminar. Todos os livros, entendeu? Eu sabia. E Borboleta foi o único livro que realmente eu não sabia como ele ia terminar. A única coisa que eu tinha ciência era assim, eu quero falar do amor divino. Eu quero que as pessoas, um dia que elas leiam o livro, elas percam o medo de Deus. Porque, assim, o medo de Deus é um medo da divindade. Eu vivi num contexto religioso onde eu praticamente todo dia estava no inferno porque tinha jogado bola. Então, todo dia eu estava no inferno porque tinha ido para a praia. Ou então, todo dia eu estava no inferno porque assisti televisão. Então, assim, eu entrei e saí no inferno várias vezes. Até que um dia, isso eu estou falando do sentido figurado, eu nunca fui, assim, até o livro... É aquela história aquele termo, né? Temente a Deus. Eu acho uma palavra muito forte, essa palavra. Tipo, você sempre está com medo de um castigo. Eu acho isso muito... E teve dois momentos na minha vida. Um foi uma oração que eu li de Rábia, que ela diz assim, uma profetisa, século, acho que do 900 depois de Cristo, pelo menos está dominado para ela, né? Que diz assim: se eu te amar por medo do inferno, me coloca nele. Se eu te amar pelo que você me oferece, me tire do céu. Mas se eu te amar pelo que só você então não me negues nada. Então, quando
quando você pega uma oração assim, que é muito simples, mas que é muito poderosa, do tipo de sinalização que a gente, quando vai comungar com Deus ou com uma divindade, a gente só vai comungar com ela para dizer que a ama ou para pedir benefícios ou pedir... Não que pedir seja errado, mas existe uma questão de relacionamento. E essa questão de relacionamento, ela é uma questão diária. Então, da mesma forma como eu faço declarações de amor para minha esposa, para meus filhos, para o meu neto, eu faço essa parte de declaração. E o outro ponto que me pegou de calça curta foi quando eu estava escrevendo Visceral, e tem uma indagação em Visceral, uma entrevista do Anjo com o jornalista. Ele pergunta assim, falando sobre a questão do amor de Deus e o inferno. E aí, o Theo, que é o arcanjo, ele chega e pergunta assim para o jornalista, né? Você tem 2 filhos e você tem que colocar um deles no inferno. Qual que você escolhe? Então, essa pergunta, ela surge quando eu estou escrevendo o livro. E aí eu paro para pensar sobre essa questão. Pô, realmente, eu tenho 2 filhos, e aí? Se eu tiver que decidir qual que eu vou colocar no inferno? Então, quando a gente mensura isso para a questão de Deus, para a questão de uma divindade, ainda esse peso aumenta. Porque tudo que é centrado dentro de uma religião, ela vem centrada em cima do medo, do temor a Deus, é como você falou. É daquela coisa de você ter medo de você estar andando e um raio cair na sua cabeça, porque você acredita que você fez alguma coisa. E era justamente isso que eu não queria que, assim, eu não é nisso que eu creio, e graças a Deus, assim, não foi isso que ficou no livro, porque era a última coisa que eu queria, era justamente que a pessoa, quando ela tivesse contato com a espiritualidade dela, ela entendesse que, no primeiro momento, o sucesso da espiritualidade dela vai ser diretamente ligada com o sucesso dela com o próximo. De como ela trata o próximo. Boa noite, lá do Multiverso Gnome. Seja muito bem-vindo aqui à live. Então, era justamente isso. Eu fico muito feliz quando você dá a questão desse feedback, essa questão das câmeras, essa parte da leitura, porque eu não tive esse feedback. Eu tive feedback depois. Quando o livro foi lançado na plataforma, teve muita gente que chegou para mim e agradeceu por ter colocado o livro, né, por ter disponibilizado. E eu não... É aquela questão, às vezes eu sempre digo isso para minha esposa e sempre digo isso para o pessoal. Pelo menos uma pessoa lê e for ajudada de alguma forma, maravilha, entendeu? A única coisa é que as pessoas ela não podem ter medo da divindade.